Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tô no Pod. Primeiramente, quero agradecer aos nossos patrocinadores. Sphinx Produtora produza seus conteúdos como podcast, vídeos institucionais, videoaula, vídeos comerciais, transmissões ao vivo com equipamentos profissionais de última geração. Faça seu orçamento e venha gravar aqui nos estúdios da Sphinx Produtora. Sphinx Produtora, a marca do gato. A Mídia Rio, descubra como os painéis de LED podem transformar a sua marca. Seja notado e conquiste novos clientes. Localizado no complexo Dimension of Park, na Avenida Belardo Bueno, número 1. E Barra da Tijuca Notícias. No episódio de hoje, vocês irão saber como são implementadas as políticas e as práticas voltadas à prevenção ao combate à violência às mulheres e de gênero nas empresas privadas. Quais os tipos mais comuns de violência contra a mulher? As faixas etárias e os grupos sociais. Como uma mulher deve agir ao sofrer violência e se a confidencialidade é importante no âmbito empresarial. Entrevistada de hoje, a nossa convidada de hoje, é a delegada da Polícia Civil aqui do estado do Rio de Janeiro, com 23 anos de carreira no serviço ativo. Foi titular de 4 delegacias de atendimento à mulher durante quase 10 anos no enfrentamento à violência contra a mulher. Em 2021, foi secretária de Assistência à Vítima e criou o Núcleo de Feminicídio do estado do Rio de Janeiro. Na tragédia das enchentes da cidade de Petrópolis, ela apoiou mais de 500 famílias afetadas nesta tragédia. Ela é autora do artigo Outros Olhares, do dossiê Mulher do Instituto de Segurança Pública. Em 2023, foi superintendente de enfrentamento à violência da Secretaria de Estado da Mulher. E em 2024, ela coordenou a Diretoria de Atendimento à Mulher, responsável por 14 delegacias especializadas no Estado e ainda coordenadora da pasta de enfrentamento à violência contra a mulher da Academia de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. É especialista em gerenciamento e prevenção de riscos, especialista em segurança pública e compliance de gênero. Ela é coautora do protocolo Não é Não, da Secretaria da Mulher do Governo do Estado de combate ao assédio em grandes eventos. Ela é palestrante corporativa em enfrentamento ao assédio no ambiente de trabalho e já foi convidada para inúmeros eventos em instituições públicas e privadas e até organizações internacionais, palestrando na OAB, Alerj, Detran, Proderj, Detro, TRA Rio, Justiça do Trabalho, entre outras. Estou falando da delegada da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, doutora Tatiana Queiroz. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, muito obrigada pelo convite. Eu já estava de olho aí no seu Tô no Pod, na sua página do Instagram. E quando eu recebi o convite, eu aceitei na hora. Obrigado pela presença, é uma honra tê-la com a gente. Espero que a gente produza bastante conteúdo para as pessoas hoje, né? Vai ser um bate-papo maravilhoso. Doutora, o que levou a senhora a entrar para a polícia aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Olha, é uma história até assim, vamos dizer, interessante. Por quê? Porque eu queria ser surfista profissional, né? Eu moro na Barra há muitos anos, na Barra da Tijuca, enfim. E aí, eu acabei querendo ser surfista profissional e meu pai, na época, questionava isso, né? E aí eu falei, poxa, mas o que eu posso fazer para unir, né, os esportes, né, não só o surf, mas outros esportes, com uma carreira sólida, estável. E aí eu acabei optando pela Polícia Civil. Foram anos de estudo, foram mais de 6 anos estudando para passar para delegada de polícia. Fui oficial de cartório antes. Eu fui oficial de cartório, é antigo escrivão de polícia, né? Que hoje é oficial de cartório. E em 2007 passei para delegada e agora tô quase no final da minha carreira. Que bacana. Eu vejo que a senhora se sente muito orgulho e muito motivada na sua profissão, né? A senhora tem alguma pessoa como referência
E de onde a senhora tirou essa inspiração em ser hoje uma referência como autoridade no combate ao crime contra as mulheres? Hoje, a nossa principal referência na Polícia Civil é a então deputada Marta Rocha, que iniciou a carreira também como escrivã de polícia, delegada, foi a primeira chefe da Polícia Civil e hoje deputada estadual já no 3º mandato. Então, ela é uma referência para todas as delegadas do estado do Rio. Porque na época dela não tinha banheiro feminino em delegacia. Caramba! E ela que conseguiu implementar o primeiro banheiro na delegacia. Então, depois dela vieram outros nomes muito fortes também, Monique Vidal, a doutora Valéria de Castro, outras delegadas que fizeram história e fazem história. Sim, sim. E na Polícia Civil a gente tem delegadas jovens também, que são referência, né? Sim. Por exemplo, a doutora Juliana Emerick, que foi diretora do DGPAM, doutora Márcia Noeli, que hoje está aposentada também no enfrentamento à violência contra a mulher. Se eu falar aqui, as meninas vão ficar com ciúme, é melhor não falar o nome de ninguém. Mas hoje a gente tem muitas referências, muitas. Que bacana, doutora. E a senhora poderia falar para a gente como é o dia a dia de uma delegada de polícia? Eu estou perguntando isso até porque para as pessoas que querem prestar concurso, fica assim, pô, delegada no Rio de Janeiro deve ser brabo e tal. A senhora poderia falar um pouquinho como é o dia a dia de uma delegada de polícia no estado do Rio de Janeiro? É brabo, né? São fortes emoções. Todo dia a gente não tem rotina. Todo dia que você chega numa delegacia, você não tem rotina. As coisas acontecem instantaneamente e você tem que resolver as coisas imediatamente. Como a gente fala, a prisão em flagrante, que não é só a prisão em flagrante que acontece na delegacia, mas a prisão em flagrante é arder, né? Sim. Então, a prisão está ali, ardendo na sua frente, e você tem que decidir a vida daquela pessoa, a liberdade daquela pessoa. Então, o delegado, né, a delegada de polícia, ela vive todos os dias uma nova história dentro do seu plantão ou dentro da sua delegacia. Sim. Foi o que me fez realmente optar por ser policial, ter todos os dias serem diferentes. Claro, a gente tem a disciplina dentro da falta de rotina. A gente perde noite de sono, a gente dorme na delegacia, a gente convive com muito mais homens do que mulheres, porque a Polícia Civil ela é predominantemente do sexo masculino, por enquanto. Sim. Mas cada dia, como dizia uma personagem de uma novela, cada mergulho é um flash. E para quem, assim, o que a senhora pode dizer para quem quer prestar concurso? Como é que faz para prestar um concurso público para a delegada de polícia? Aqui no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro. O concurso de delegado de polícia é um concurso praticamente idêntico ao concurso de defensora, promotora, juiz de direito. Você primeiro presta uma prova, são 3 fases, uma prova múltipla escolha, discursiva, e depois uma prova oral. Aí faz o psicotécnico, faz a academia de polícia durante alguns meses, faz estágio em delegacia. Mas o principal, Luiz, é o foco naquilo que você deseja realizar, e se é passar no concurso, você vai passar. Sim. Mas não pode parar de estudar. Normalmente abre, né, inscrições para delegado. Normalmente abre, o último concurso, a última turma entrou agora, no final de 2023. A gente acredita que agora os concursos vão ser regulares dentro do Estado. E o principal, não abriu no Rio de Janeiro, as outras pessoas podem tentar em outros estados e angariar experiência e voltar para o Rio depois. Sim. Né? Então, isso é viável. Necessariamente não precisa já ser policial civil para prestar concurso para delegada, né? Não, pode ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa formada em direito para ser delegada de polícia. Agora, para ser policial civil, você basta ter uma formação e fazer a prova para inspetor, oficial de cartório, tem papiloscopista, tem perito criminal. As pessoas me perguntam muito do concurso de perito, que as pessoas têm interesse, mas hoje a gente percebe a regularidade nesses concursos. Hoje, a senhora com 23 anos de carreira, né? 23 anos, né, de serviço ativo, a senhora se sente reconhecida
pela sociedade, pelo poder público, pelo belo trabalho que a senhora vem exercendo? A senhora se sente reconhecida? Eu me sinto reconhecida pessoalmente, né? Eu tenho a minha satisfação pessoal vem primeiro do que o reconhecimento das pessoas, mas o principal, eu me sinto reconhecida dentro da minha instituição entre os meus pares. Algumas delegadas mais jovens do que eu, quando vêm falar comigo e eu percebo a admiração, percebo elas falando comigo de uma forma carinhosa, eu vejo o quanto eu impactei na vida dessas meninas. Sim. Então, e não só das meninas delegadas, mas das policiais. Algumas pessoas na rua me param e me perguntam, nossa, você é a delegada Tatiana? Sim, sou. Nossa, você... Posso tirar uma foto? Então, a gente vê esse reconhecimento, porque a televisão traz muito dessa proximidade, né? E agora, a internet muito mais. As pessoas... Tem pessoas que me seguem, que eu não conheço, e que se apresentam em algum lugar. Eu te sigo no Instagram, eu te sigo no Facebook, eu vi uma entrevista sua. E pessoas também que têm afinidade com a gente, né? Porque a minha rede social está aberta ali, e eu posto foto tanto de trabalho, quanto foto de esporte, quanto foto do meu lazer. Então, as pessoas se identificam com isso. Sim, e a gente, né, nós que estamos aqui fora, olhando o trabalho da senhora, então pode contar com o nosso reconhecimento, que realmente, por isso que a senhora está sendo convidada para essa entrevista, que é um assunto, e a senhora nessa batalha tão importante, né, que é prevenção à agressão às mulheres e de gênero, né? Sim. Mas a senhora pode ter certeza que aqui há um reconhecimento por parte aqui do nosso canal, da gente e com certeza do público também, especialmente de quem segue a carreira da senhora. E a gente sabe, né, não precisou a senhora comentar que a senhora é uma pessoa condecorada, títulos honoríficos, isso é muito bacana também por reconhecimento do nosso trabalho. É muito legal, mas assim, a medalha, ela não é para mim, né? A medalha, ela é para equipe que vem comigo, pela história que a gente traz atrás dessa medalha. São muitas histórias. Por exemplo, a medalha Tiradentes em 2022 foi pela tragédia de Petrópolis, que foi o meu pior trabalho e o meu melhor trabalho. O meu pior trabalho, porque você vê aquela tragédia, aquelas famílias, e você procura ajudar, e o meu melhor trabalho pelo crescimento pessoal e profissional. A senhora foi lá no front, né? Lá na tragédia, né? Fui. Quando desabou, quando teve o primeiro deslizamento, nós já saímos já na madrugada, chegamos lá de manhã e eu estava lá em loco no deslizamento. Então, assim, meu coturno sujo de lama e com a minha equipe toda lá. Foi uma tristeza, né? Delegada, a senhora já abordou muito sobre o tema em questão, né, que a gente está conversando, mas para o lado público, né, pelo que a gente vê, pelas palestras que a senhora fez e faz, as entrevistas, podcasts, mas hoje nós vamos falar então sobre a violência contra as mulheres no ambiente de trabalho nas instituições privadas, né? O que a gente tem, o que a senhora tem para falar sobre relação à agressão a mulheres e de gêneros nas instituições privadas? Durante 21 anos, né, eu trabalhei especificamente no serviço público, mais voltado no enfrentamento à violência contra a mulher. Fui titular de 4 DEANs, fui delegada em 2 divisões de homicídios, uma delas em Niterói, que eu trabalhava os crimes de feminicídio, especificamente, né? Diversos outros crimes, mas o crime de feminicídio, e acabei me dedicando muito a esse tema. Quando eu assumi a Superintendência de Enfrentamento à Violência contra a Mulher na Secretaria da Mulher, eu falei com a secretária Heloísa Aguiar. Falei, Heloísa, vamos tirar o peso do denuncie das polícias, da Polícia Civil e da Polícia Militar. Porque quando você fala denuncie, você imagina uma mulher indo à delegacia de polícia, né? Batendo na delegacia de polícia. Só que a delegacia de polícia é a última
porta que aquela mulher precisa bater, tem que bater, porque é quando aconteceu o fato. Sim. Né? E numa conversa com a secretária, ela me deu assim, toda a autonomia para gerir a superintendência de enfrentamento, e a gente começou a perceber que algumas mulheres não estavam preparadas para ir à delegacia, procurar a polícia, e sim uma rede de enfrentamento. A rede de enfrentamento à violência contra a mulher é ao redor dela, não é só o Estado, e sim todas aquelas pessoas, amigos, parentes, empregador. O empregador é muito importante na vida daquela mulher. Primeiro, porque ele dá oportunidade para ela. Sim. Inclusive, oportunidade de crescimento. E a empresa, aquela mulher, ela passa mais tempo na empresa ou naquele ambiente de trabalho do que em casa, muitas vezes. E, às vezes, em casa é um momento muito solitário dela, porque o agressor está ali dentro. Sim. Então, nada melhor do que chamar para a responsabilidade do enfrentamento à violência as empresas também. Sim. Até porque foi por conta de legislação. Hoje nós temos 2 legislações editadas que combatem, né, a violência no trabalho, tanto no privado quanto no público, na administração pública, e o assédio de forma geral. Né? O assédio vamos dizer assim, em lato sensu, né? Sim. Como fala no juridiquês, você pode ter o assédio moral, sexual, você pode falar da importunação sexual com a nomenclatura assédio. Então, a gente vai falar sobre tudo isso. E acho que as empresas, elas estão com esse engajamento atual, criando políticas para que essa mulher tenha canais de denúncia, não só denúncia, né, mas canais de diálogo com as empresas e com as instituições. Essa responsabilidade, né? E, inclusive, depois a gente, mais um pouquinho lá para frente, né? Quem está assistindo a gente, vai valer a pena aí ficar um pouquinho e esperar até o final, né? Temos um caso importantíssimo, que a delegada até vai falar a respeito de um caso que aconteceu há pouco tempo. E também tem um outro caso que vai vir, que veio à tona agora, que depois a delegada também vai comentar a respeito, que é o caso das lojas da Harrods, lá do Mohamed. Anne, como é que é? Al-Fayed. Al-Fayed, né? Uma loja de departamento de luxo na Inglaterra. Depois a gente vai conversar sobre isso, né, senhora? Podemos falar sobre isso aí. Até porque eu já vou adiantar que é uma questão cultural, né, do estupro, né, assim, em algumas regiões do planeta, né, e em algumas religiões também a mulher é posse do homem, aí já começa... A gente vai falar um pouquinho depois. Sim. Doutora, a senhora é especialista em compliance de gênero, né? Não é isso? A senhora poderia explicar o que é compliance? Porque muita gente, de repente, não sabe o que é compliance, né? Eu, na realidade, eu estou me especializando. A gente vive no gerúndio, né? Se especializando, aprendendo, e a cada dia a gente aprende muito mais. E a minha ida para a ouvidoria da Polícia Civil atualmente me fez abrir esse meu olhar para o compliance de gênero, até porque a ouvidoria, ela é uma das ferramentas do compliance, é uma implementação de política pública de equidade de gênero. Você pode... políticas da empresa, desculpa, até falei política pública, que eu estou mais voltada com isso na cabeça, mas uma política para a implementação de equidade de gênero. O que é equidade de gênero? É as mesmas possibilidades para homens e mulheres, a mesma quantidade, mesmo salário para homens e mulheres, as mesmas oportunidades, tanto de promoção quanto de premiação, e a equidade de cargos de homens e mulheres. Tem empresas, uma famosíssima, inclusive, que todos os cargos de gerência dessa empresa homens e mulheres são iguais. O número de homens e mulheres são iguais. Então, é muito interessante. Por quê?
Porque as mulheres nunca tiveram as mesmas oportunidades que os homens. E hoje, com a implementação de políticas voltadas para a equidade de gênero, elas passarão a ter. As mulheres são mais propensas a serem assediadas sexualmente. As mulheres são mais propensas a serem assediadas moralmente. Sim. As mulheres são mais propensas a serem discriminadas no trabalho. Muitas mulheres, quando engravidam, elas perdem oportunidades na volta, no retorno delas para a empresa. Uma forma de discriminação é a empresa perguntar se essa mulher é casada. E se a mulher é casada, se tem filhos ou não. Sim. Se não tem filhos, quando pretende ter filho. Porque aquela mulher pode ter uma gestação Sim. no meio desse contrato de trabalho. E isso já é uma discriminação. Então, o compliance ele é feito para acabar com isso. Então, quando a empresa implementa políticas de equidade de gênero Sim. através de sensibilização do seu departamento, do seu corpo, a alta gestão está comprometida com isso. Formas de canais de denúncia. Quando a gente fala denúncia, é um canal aberto. Não é denúncia. Por exemplo, a ouvidoria, ela não é um canal de denúncia. A ouvidoria, ela é um canal de solicitação, Sim. reclamação, denúncia, sugestão. Então, hoje, a ouvidoria é isso. Não é só denúncia. Eu vou ligar para a ouvidoria para denunciar. Não, eu quero sugerir alguma coisa. Eu vou ligar para a ouvidoria, eu vou reclamar, Sim. eu vou elogiar. Hoje a gente tem muitos elogios na Polícia Civil, Sim. por exemplo, que é onde hoje eu exerço minha função, Sim. que é ouvidora. Sim. Temos muitos elogios. Então, mais elogios até do que reclamações. Sim. E as pessoas acham que a gente tem mais reclamação do que elogio, mas é o contrário. Verdade. Mas então, a empresa que ela implementa essa equidade de gênero, ela tem boa reputação. Sim. Ela fica com boa reputação no mercado. Hoje, Entendi. nós temos selos, né, que o Estado tem o selo da mulher empreendedora, né, da Sei. empresa amiga da mulher, que a empresa ganha esse selo Que interessante. caso ela implemente políticas públicas A, B ou C, políticas Sim. ali, né, políticas dela, A, B ou C, e ela vai ganhando... não são estrelas, mas categorias, Sim. prata, bronze, ouro, e outras instituições também, como se fosse um ISO 9000, Sim. né? Um ISO 9001, só que de políticas voltadas para a equidade de gênero. Então, praticamente, a senhora está, assim, pelo que a senhora está explicando aí, já o objetivo e os benefícios, né? Praticamente, né? Não sei. Não é isso? Exatamente. E como é que se coloca um compliance dentro de uma empresa? Como é que se coloca? A primeira coisa é fazer um plano, né, de integridade, um plano de que forma você vai implementar. Hoje o compliance está muito ligado à corrupção. Né? Quando você veio de combate à corrupção, transparência, compliance e transparência. Sim. Depois, com o movimento das legislações, com o movimento, vamos dizer assim, social, né? De combate à corrupção, qualquer tipo, combate à discriminação, você cria um plano de integridade dentro da empresa que combate a corrupção e você pode criar esse compliance de gênero para evitar qualquer ataque a uma Sim. mulher, qualquer ataque a qualquer pessoa, na realidade, né? E doutora, qual o tipo de porte que uma empresa pode inserir o compliance dela? Qual é o tipo de porte que se tem? Uma empresa grande, pequena, pode ser qualquer empresa? Qualquer empresa pode implementar políticas voltadas à equidade de gênero e discriminação contra a mulher. Né? Assim, Sim. a gente hoje vê médias empresas, pequenas empresas que nos procuram para sensibilizar o seu corporativo, seus funcionários
E muita gente, Luiz, muita gente não sabe o que é assédio moral, assédio sexual. Muita gente não sabe que está sofrendo violência em casa ou violência no trabalho. Muita gente. Então, quando você vai numa instituição e você fala sobre isso, as mulheres, até os homens, né? Porque esse comportamento, ele tanto é feminino quanto masculino. Porque, às vezes, o homem pode estar dentro, inserido ali como autor de um relacionamento abusivo. Quando a gente fala relacionamento abusivo, não é só doméstico. Sim. Relacionamento abusivo pode ser entre amigos, pode ser no trabalho. E aquele homem identifica que ele é um autor, que ele é um abusador, ele pode modificar o comportamento dele. Sim. Então, quando você vai numa empresa, quando a gente vai numa empresa e fala para aquele corpo, as pessoas, há uma modificação de comportamento, uma modificação de atitude. Sim. Então, um dos principais motivos que uma empresa busca realmente é o que a senhora está falando, né? O principal motivo que as empresas buscam ter um compliance dentro dela, realmente. Uma mudança de comportamento. Uma mudança de comportamento. Uma conformidade com a legislação, porque a gente tem a legislação de 2022, que é voltada para as empresas privadas, e a legislação de 2023, voltada também para a administração pública. E no final do ano passado, foi publicada a legislação Não é Não, do governo federal, que você tem que adotar políticas dentro de eventos, dentro de grandes eventos, boates, restaurantes. Então, hoje, as empresas privadas, elas têm que adotar uma política que diga que acolha a mulher e que aqueles funcionários saibam como acolher essa mulher e como encaminhar uma vítima de crime. Luiz, o que mais importa dentro do enfrentamento à violência contra a mulher é saber para onde essa mulher vai ser encaminhada. Sim. Se essa mulher ela foi vítima de crime, encaminhada para uma delegacia de polícia. Caso ela não queira, para onde ela pode ser encaminhada? Existe uma rede de enfrentamento. Existem centros especializados de tratamento dessas mulheres. Existe a própria saúde, a Secretaria de Saúde ou os hospitais estão preparados. Até hospitais, né? Até hospitais. Muitas mulheres... Muita gente não sabe disso, doutora. Muita gente não sabe disso. Hoje, os hospitais são obrigados a notificar a delegacia de polícia em caso de crimes sexuais. Acontece muito estupro de vulnerável em alguns eventos. Isso faz com que a reputação da empresa que faz o evento não fique boa. Algumas empresas procuram a gente e a gente orienta esses funcionários, orienta os seguranças, o pessoal da limpeza, todos aqueles colaboradores a encaminhar essa mulher, a acolher e encaminhar essa mulher. A mesma coisa nas empresas grandes, nas médias empresas. A forma de acolhimento e a forma de tratar qualquer tipo de violência. Nossa, esse é muito interessante, né? Que a gente aqui de fora, o não é não. E a gente pega meio aqui, assim, meio, né, solto. E eu agora estou de frente com uma pessoa que é coautora do Não é Não para a violência contra a mulher nos grandes eventos. A senhora poderia falar um pouquinho sobre como foi isso? Como foi implantar não sei se é lei, né? Regulamento, um protocolo né, tão bacana, tão importante, isso. Né? Do assédio das pessoas, das mulheres principalmente em grandes eventos, que tem muita gente abusada, né? Como é que foi? Isso é muito interessante porque quando a gente iniciou esse processo do protocolo, era uma equipe pequenininha da Secretaria da Mulher. Tem várias mulheres que se reuniram, né, e fizeram esse protocolo juntas. Eu não vou falar nome justamente para não gerar ciúme uma na outra, mas a equipe era pequena e aí nós conseguimos criar esse protocolo.
dentro do estado do Rio. O Rio foi um dos primeiros estados a criar o protocolo, ouviu um não, respeite a decisão, e que hoje é não, porque a legislação federal fala que não é não. Então, antes mesmo da legislação federal, lá no final de 2023, em janeiro de 2023, a gente já estava trabalhando nesse protocolo no Rio. Aí veio o caso do Daniel Alves, Sim. do jogador de futebol, que corroborou com a nossa ideia de criar esse protocolo. Então, foi feita uma instrução normativa, e aí a gente, passo a passo, criou o passo a passo de como aquele evento deve tratar aquela vítima de violência. Não só, Luiz, da importunação sexual, né? Mas de qualquer tipo de violência, porque às vezes você vê num evento um casal brigando, um casal de namorados, e ele desfere um tapa nela. Não é uma importunação, mas é uma violência física. Exato. Né? Então, como pegar aquela mulher, como acolher aquela mulher, levar para um ambiente reservado, tratar aquela ocorrência, como a gente fala, né? E encaminhá-la para onde ela deseja ir. Hoje, várias empresas também estão criando parcerias com os eventos, principalmente as empresas de aplicativos. Sim. Elas criam a parceria com alguns eventos que fazem esse transporte das mulheres para uma delegacia, para um centro especializado. E nem sempre uma mulher está disposta, naquele momento, em ir a uma delegacia de polícia. Ela tem o tempo dela. Sim. Ela tem o tempo dela de escolher. Eu quero ir agora ou quero só amanhã. Então, a gente tem que respeitar isso e a gente tem que informar isso. Mas existem casos também que, por exemplo, a mulher sofre essa violência, né? E no local mesmo ela desiste. As pessoas veem o que aconteceu, ou pode ser psicologicamente, ou com agressão, né? Ou num lugar onde tem a bebida alcoólica e está todo mundo ali, né? Já... e aí a pessoa briga e todo mundo vê, daqui a pouco aí chama uma autoridade policial, alguma coisa assim, né, para tomar providência, e chega na hora a pessoa, não, desisti, eu não quero mais. E aí, doutora? Acontece bastante. A gente tem que respeitar a autonomia de vontade da mulher naquele caso. Tem determinados crimes que a autoridade policial pode intervir e prender em flagrante aquele sujeito. Sim. Porque não depende da vontade da vítima. Não depende. Não depende. Mas outros, sim, dependem da vontade da vítima. Então, a gente tem que observar qual é o delito que está acontecendo ali para poder orientar a vítima em procurar uma unidade de polícia ou não, se ela quiser, né? Doutora, a senhora poderia me falar quais as políticas e as práticas que as instituições privadas têm implementado para prevenir e combater a violência contra a mulher? Primeiro, sensibilização. Principalmente do sexo masculino, dos funcionários do sexo masculino. Então, as empresas têm hoje chamado a gente para falar com os homens, falar sobre violência, falar sobre masculinidade, falar sobre autocuidado. Hoje a gente tem equipe multidisciplinar que a gente pode falar, pode levar essas informações para os homens também. Porque, às vezes, os homens não sabem que aquele comportamento é um comportamento abusivo, é um comportamento assediador. Existe a diferença entre a brincadeira e o assédio. Sim. Existe um limite, a mulher impõe esse limite. Então, hoje, os homens são o nosso foco. E as mulheres... mais uma conscientização e aquela a forma de lidar com o tipo de violência que, de repente, ela esteja sofrendo. Canais de comunicação. Quando eu falo canais de comunicação, um canal de diálogo. Sim. Tem empresas que já criaram ambientes de diálogo, salas especiais para bate-papo das suas funcionárias, das suas servidoras.
uma forma de encaminhamento para outras unidades da própria rede de enfrentamento. Por isso, Luiz, o Estado não dá conta de tudo. Exato. Claro. Nem os municípios dão conta de tudo. Então, para isso, a gente faz com que as empresas tenham essa consciência que ali é uma porta de entrada de uma denúncia, de uma forma que aquela mulher vai expressar que esteja sofrendo algum tipo de violência, algum tipo de mal-estar. Né? E as empresas, elas têm essa sensibilização com o treinamento dos funcionários sobre essa violência de gênero? Tem essa sensibilização? Tem, as empresas procuram essa sensibilização. Em média, tem uma quantidade de horas que elas são obrigadas, né, a terem essa sensibilização, está na legislação, e criar esse ambiente de equidade, esse ambiente de acolhimento às mulheres. Às vezes, é muito interessante, porque às vezes não acontece um assédio sexual ou um assédio moral dentro da empresa, mas ela vive uma violência doméstica ou familiar. Então, a empresa tem que estar preparada para isso também. Porque quando uma mulher vive qualquer tipo de violência fora do ambiente de trabalho, isso vai refletir no trabalho dela. Sim. Então, a empresa tem que estar preparada para isso. E quais são os mecanismos de denúncia disponíveis para as mulheres que enfrentam essas violências nas atividades dentro do ambiente de trabalho? Nós temos a criação das ouvidorias, é muito importante, o fluxo de funcionamento dessas denúncias, a forma de tratamento dessas denúncias, uma profissional para a oitiva especial dessa mulher. De preferência, pode ser uma profissional do RH, que tenha uma formação em psicologia ou assistência social. Isso, as empresas estão caminhando para isso. Esses canais que a mulher possa se sentir segura e que ela esteja protegida nos seus relatos, principalmente quanto à sua identidade. E hoje nós temos outros canais que você pode denunciar qualquer tipo de violência. Né? Que hoje você tem o aplicativo Rede Mulher, que você baixa na sua Rede Mulher, que aí você tem acesso aos ROs online, a mulher não precisa ir a uma delegacia de polícia, ela pode fazer online, ela tem acesso aos endereços dos equipamentos de enfrentamento à violência. Eu não quero registrar agora. Sim. Eu quero procurar um atendimento psicossocial fora da minha empresa. O Estado oferece para ela. Nossa, muita gente não sabe, né? O Estado pode oferecer para ela, os municípios oferecem para ela isso. Eu não quero falar na minha empresa. Pode procurar. Você, depois que você registra a ocorrência, pode ser deferida uma medida protetiva, que está lá dentro da Lei Maria da Penha, que a gente, se puder falar um pouco depois, a gente vai falar. Vamos sim. Mas, e se tiver que ter outro episódio, a gente vai ter também? Vai, doutora. Eu tenho já aqui, ó, a senhora está falando aí, eu tenho um caso aqui, pode acabar de falar que tem um caso aqui, já chegou um caso aqui. Quando você tem uma medida protetiva deferida, essa medida protetiva vai para a Patrulha Maria da Penha. Você já ouviu falar na Patrulha Maria da Penha? Já puxou capitão? Já ouvi capitão falar. Já ouviu falar na patrulha? já. Claro. Então, até a cor da viatura. Não é isso. Então, a Patrulha Maria da Penha começa a fiscalizar se aquela medida protetiva está sendo efetiva ou não. Então, ali você tem acesso a Maria da Penha, a Patrulha Maria da Penha. Então, você tem o aplicativo, você tem o 180, que é um número do governo federal, você tem o 97, que é um número da Polícia Civil, você tem o 90, que é para casos de emergência, que é a Polícia Militar. Hoje, 95% da mesa de operações da Polícia Militar
é do sexo feminino e elas saem já capacitadas da academia. Na sua época era assim? Não era não. Viu como é que a sua instituição evoluiu? Muito. Então, os policiais hoje do 90, eles já saem capacitados da academia. Então, eles estão lá e prontos para atender a população. Que é no né? CCIC, né? No Centro Integrado de Comando e Controle. E dentro desse aplicativo tem a sala Lilás, que é a sala de acolhimento virtual. Caramba. Não sabia não. Agora, tem um caso aqui, delegado, que foi passado aqui, eu vou passar para a senhora, recente, tá? Então, vamos lá. Ela diz aqui o seguinte: eu exercia uma posição de liderança na gestão administrativa financeira da empresa e um dos sócios, o diretor comercial, por muitos anos praticou assédio moral contra mim. As atitudes dele sempre me incomodaram, porém, demorei muito para entender que se tratava de assédio moral e, infelizmente, não obtive provas que pudessem me ajudar a puni-lo por isso. Foram muitas as maneiras com que o assédio se manifestou e me violentou no meu ambiente de trabalho. Ele, o diretor, deixava de transmitir informações importantes e relevantes às minhas tarefas. Me desautorizava junto à equipe, interrompia com frequência as minhas falas, questionava e colocava em dúvida o meu trabalho, atribuindo problemas de ordem psicológicas às minhas reclamações. Tudo que eu reclamava, ele minimizava e dizia ser coisas da minha cabeça. Orientava os funcionários a mentir e deixar de me falar algo. Me privou de acessar ferramentas do meu trabalho. Me tirou tarefas sem prévio aviso. Fazia elogios físicos constantes e tentava tocar no meu corpo. Enfim, foram muitas as formas que acabaram culminando com a minha desmotivação para o trabalho, me tornando menos criativa e menos produtiva. Tornei-me uma pessoa irritada, insatisfeita, triste e cheio de raiva. Muitas vezes isso tudo acontece de forma velada, inesperada e isolada de testemunhas. Eu gostaria de saber que tipo de prova a vítima precisa ter para conseguir denunciar. Esse crime prescreve? E qual prazo para a vítima tem para denunciar? O que caracteriza o assédio sexual no ambiente de trabalho? O assédio moral e o assédio sexual são crimes distintos? É a carta da pessoa que mandou e isso aqui ocorreu realmente. Ocorreu realmente e imagino que ocorra muito, né? Porque 47% das mulheres entrevistadas no Fórum de Segurança Pública, né, no anuário, 47% não denunciaram assédio. Sim. Então, e ainda existem as subnotificações, né, das mulheres que realmente não falam absolutamente nada. Elas relataram que sofreram, essas 47% dessas mulheres relataram que sofreram assédio. Sim. No entanto, o restante nem disse absolutamente nada. Então, muitas outras mulheres já sofreram assédio em diversos ambientes, né? Não só assédio sexual, como assédio moral. O assédio moral, ele podem vir crimes com ele, um crime de injúria, um crime de calúnia, como aconteceu com ela aí, uma difamação, que são crimes. E hoje o assédio moral pode estar lá tipificado no Código Penal, que é a intimidação sistêmica, que está lá no artigo 146-A, que é o famoso bullying. Sim. E nada mais é o assédio moral que muitas vezes um bullying, ou um cyberbullying, né? Então, sim, a gente tem que tratar caso a caso. Então, no caso, essa moça que você está relatando, sim, ela tem aí diversos tipos penais
em desfavor desse sócio, né? Desse patrão, né? E ela ainda pode denunciar? Ainda? Ela pode denunciar, e a palavra da vítima é importante, é relevante. Não tem tempo, ela pode, não prescreve, né? Prescreve de acordo com o crime que eles estivessem incorrendo. Todo crime tem uma prescrição. Né? O assédio moral, ele pode ser configurado crime, e ele pode ser configurado uma infração civil também, com ensejo a danos morais e materiais, caso ela tenha sofrido dano material, e percebo que sim. Sim. Então, ela pode entrar com uma ação civil, né, em desfavor desse sujeito, sim. Pedindo danos morais e materiais. Além, no caso dele, não sei como é que funciona na empresa, mas as punições administrativas, a investigação, né, o procedimento administrativo, caso haja dentro dessa empresa. Né? No serviço público, falo pelo serviço público, existe um processo administrativo que a gente instaura, e isso reflete no criminal ou não. Então, pode dar ensejo a uma demissão do servidor. Então, mas isso, existe um devido processo legal em cima desses procedimentos. Então, inicialmente, ela pode fazer o quê? Inicialmente, ela pode relatar numa delegacia de polícia que ela sofreu injúria, calúnia, difamação. E descrever essa carta que ela enviou. Essa carta que ela enviou. E além do assédio sexual, que o assédio sexual é de cunho, o assédio moral, ele pode ter cunho sexual, mas o assédio sexual é somente de cunho sexual, e tem que ter uma hierarquia ou uma relação de confiança. Sim. Vou dizer para vocês um caso de assédio sexual. Um professor com uma aluna. Não tem hierarquia, mas, no entanto, tem uma relação de confiança. Outro caso de assédio. O pastor com uma fiel. Pode ter um caso de assédio sexual. Um padre com uma fiel. Né? Um pai de santo com uma fiel. Nós vimos casos recentes, inclusive em filmes, que retratam muito isso. Então, hoje você tem que analisar caso a caso para realmente perceber a configuração daquele delito ou não. No caso de assédio sexual, basta uma conduta só. No assédio moral, não. Tem que ser reiteradas vezes. Sim. Então, você, para configurar o assédio moral, tem que ter reiteração. Uma atitude de uma determinada pessoa não configura pura e simples um assédio moral. Sim. E até dentro das corporações assim, públicas também, né? No caso, por exemplo, eu trabalhei na escola de oficiais, né? De cadetes, né? Então, a gente tem aquela hierarquia, né? Do praça com os oficiais. No caso, também seria um crime um oficial, uma patente, assediar uma aluna ou uma praça, ou qualquer pessoa que esteja abaixo da linha de hierarquia ali dentro também, mesmo configura ali a violência e o assédio moral. Né? O assédio moral, ele está na linha tanto ascendente, né? Quanto na horizontal, na vertical. Ele pode ser colegas de trabalho, entre colegas de trabalho. Não precisa ser propriamente dito num superior hierárquico. Sim, sim. E de que forma a cultura organizacional, doutora, pode impactar a ocorrência de violência contra a mulher nas empresas? A cultura organizacional, por exemplo, cargos que somente homens podem ocupar. Então, essa cultura, ela hoje, né, a gente está trabalhando para que essa cultura, que a gente minimize essa cultura que só homens podem ocupar determinados cargos. Assim, não só em âmbito privado, mas no público também. Eu posso até contar uma história que, quando eu fui assumir lá a delegacia de homicídios, quando eu trabalhei na delegacia de homicídios, o delegado virou para mim e falou que não trabalhava com mulher.
Caramba! E isso 2010, recente. É. E eu disse, não, peraí que eu sou diferente. Vai pagar para ver. Aí ele falou que iria pagar para ver e no final ele, né, quando eu já estava indo embora, ele falou, olha, ó, surpreendentemente, enfim, atendeu as expectativas e depois de mim vieram outras mulheres, né? Mas em algumas posições também, dentro das instituições, tem que ser homem para ocupar aquele cargo. Não necessariamente. Não necessariamente. E existe alguma parceria entre as instituições privadas e as organizações da sociedade civil para promover o enfrentamento a essa violência de gênero? Totalmente. Totalmente. Hoje a gente percebe que as empresas privadas elas querem parceria tanto com as organizações não governamentais e também com o poder público. E é primordial essa parceria. Primordial. Porque o Estado, já repito, não faz nada sozinho. Não faz nada sozinho. Então, essa rede de enfrentamento, quanto maior, melhor para a mulher. Melhor para o ser humano. Né? Então, qualquer tipo de parceria é importante. Tanto público com público, privado com público, privado com privado. Qualquer tipo de parceria é bem-vinda. E teria como medir a eficácia no combate à violência contra a mulher nas empresas? Tem como se medir isso? Teria como medir, sim. Primeiro, a ouvidoria é uma forma de mensurar essa prática, né? Através das denúncias, das reclamações. A forma de tratamento dessas denúncias, você também mensura que as que foram resolvidas, as que não foram resolvidas, e o impacto na própria corporação, no próprio corpo daquela empresa ou daquela empresa, daquele serviço público, né? Daquele órgão. Você mensura com as próprias pessoas. Sim. E a senhora pode me dizer também quais são os desafios que essas instituições privadas enfrentam ao tentar implementar essas políticas de prevenção à violência? Nossa cultura machista, homofóbica e racista, né? Uhum. Nós fomos programados para ser isso, para sermos assim, né? Termos essa cultura. Mas a gente está trabalhando muito, todos nós. O podcast agora está trabalhando para isso. Sim. Para que a gente mude essa cultura. E daqui a, 30 anos, a gente fale de uma outra forma. E como a liderança e a alta gestão de empresas pode influenciar na criação de um ambiente seguro para as mulheres, doutora? Se comprometendo plenamente com o assunto e implementando formas de enfrentamento naquela empresa e formas de apuração, se houver, com imparcialidade e punibilidade. A empresa ela tem que punir o autor de qualquer tipo de crime. Qualquer tipo de crime. Sim. Ele deve ser punido. Ele não pode acreditar na impunidade. Não pode. Ele Sim. tem que saber que aquela conduta ela dá prisão, ela provoca uma demissão. Ele tem que saber na punição que ele vai ser punido e vai ter consequências, obviamente. Sim. E existem algumas diferenças assim entre as abordagens de violência contra a mulher entre diferentes setores de empresarial? Não. A gente aborda de todas as maneiras, da mesma maneira, todos os setores, inclusive os terceirizados, que são os mais afetados na empresa nesse tipo de crime, tanto de assédio sexual quanto assédio moral.
Então, são os mais afetados. E aí, como é que você vai agir? Você tem que adotar uma política de como você vai agir, porque o terceirizado é uma outra empresa. Sim, exato. Então, você tem que trabalhar com várias empresas ao mesmo tempo e reportar isso a outra empresa, como eles vão agir em comum. Sim, porque tem, assim, dentro do que eu perguntei para a senhora, porque a gente gosta muito de futebol, né? A Anne, né? Botafoguense. Amanhã tem Botafogo ainda. Por exemplo, clube de futebol, né? Já é outro tipo de... É uma empresa, porque tem o futebol feminino. E como é que a senhora acha que gerir, né, voltar no compliance dentro do futebol, né? Que agora tem futebol feminino. E ali na gestão de uma empresa, né, que seria um clube de futebol, tem os homens, tem as mulheres, né? Então, hoje, os times de futebol, eles estão adotando políticas voltadas para a equidade de gênero. Uma delas é o Serviço de Educação e Responsabilização do Homem, do governo do estado, tem ido aos campos de futebol, sim, aos times de futebol, para poder conversar com a base do futebol, os meninos, sim, na base. E com as meninas também. Os meninos são um pouco mais fechados, né? Então, sim, e eles vêm com uma cultura muito machista. Exato. Os meninos jogadores. E eles vão se tornar profissionais. E eles vão ganhar dinheiro. Sim. E eles precisam entender que a mulher não é um objeto, que eles podem fazer o que quiser. Sim. Eles podem bater ou abusar, ou trocar a qualquer hora, né? Porque tem alguns jogadores que gostam, sim, de trocar, né? Mas que isso tem consequências para eles. É importante. Então, e como pode ser a comunicação interna? Como é que ela pode ser utilizada para promover esse ambiente de respeito e segurança, sim, entre os funcionários? A comunicação... A senhora pode tirar o time de futebol. Claro, vou botar geral. Entrar no geral agora. Através de comunicados, através de cartazes, através do próprio comportamento da alta gestão. Tem empresas que colocam dizeres nos elevadores. Posso dar exemplo de algumas empresas que colocam nos seus elevadores, que aí você já entra e já lê algo relacionado à equidade de gênero. Você tem empresas que têm capacitação constante. As empresas elas têm esse engajamento da participação dos funcionários, atividades, né? Algumas atividades em conjunto também, sim, são importantes. De diversas maneiras eles podem ser comunicados. Desculpa. Lembra que a gente, no início do nosso bate-papo, a gente ia falar sobre o caso do Mohamed Al-Fayed? Então, vamos aproveitar, porque é uma coisa que aconteceu agora, né? Ele é um falecido, agora, né? E é na Inglaterra, não foi? Que é a loja de... Departamento, né? De luxo. Sim. E o que a mídia está dizendo é que ele está sendo processado, sei lá, a empresa. Como é isso, doutora? Se ele já faleceu, né? Como é que ele vê isso à tona e quem é responsabilizado se ele praticou crimes contra os próprios colaboradores da empresa dele e vários casos de situação de assédio, de até estupro, né? Isso. Contra os funcionários. Como pode ser isso? Isso depende da legislação do país, né? A gente primeiro tem que analisar a legislação do Sim. Reino Unido para ver como eles tratam esse tipo de conduta. No Brasil, né, no caso do crime de estupro, ele prescreve em 20 anos. Então, no caso ele falecido, já extinguiu a punibilidade dele. Então, as mulheres não podem... processá-lo, Sim. porque ele já extinguiu a punibilidade
com ele morto, né? Mas essa questão da ação civil, de uma indenização, isso tem que ser analisada conforme a legislação do país. É um Entendi. escândalo para a reputação da empresa. Foi muito ruim, porque para limpar o nome, aí é que está a reputação da empresa. Se a alta gestão da empresa faz isso, então é uma prática que é corriqueira dentro dessa empresa. E agora, com a nova administração, se chega a atingir esse caso? Por exemplo, agora quem administra a Harrods, como é que fica o nome da empresa em si no mundo empresarial? O nome da empresa, eles vão ter que trabalhar novamente esse nome, né, através do marketing deles, através de políticas, por exemplo, de plano de integridade, de compliance de gênero, para que tenha uma nova perspectiva dentro daquele quadro de funcionários, que aquela empresa é contra a violência. Sim. Qualquer tipo de violência. Um cara bilionário, né, um empreendedor. Só para brilhantar, ele era pai, né, do Dodge Alfayed, que morreu junto com a princesa Diana num acidente de carro. Que a família ficou mais conhecida, obviamente já era, porque eles são amigos da família britânica, teoricamente, né? A gente não sabe se isso é real ou não, mas depende da nova administração, a Harrods, né? Se ela tiver comprometida, se a alta gestão estiver comprometida, pode retomar essa reputação e as suas funcionárias trabalharem com total liberdade, que saberão que não serão assediadas. Como é grave essa situação de violência da mulher dentro do ambiente de trabalho, né? É muito grave, muito. E as pessoas não denunciam com medo de perderem o emprego. E isso não é verdade. Não é verdade. A gente tem que acabar com essa cultura. E os homens também começarem a se policiar nesses comportamentos, né? Até abusivos ou comportamentos equivocados, né? Enfim. Porque tem pessoas que realmente necessitam do emprego e não tem essas informações que a senhora está dando para a gente agora, dos canais né, para a pessoa se direcionar, né? Por quê? Porque, por exemplo, o dono de uma empresa, o cara está ali, sempre ali, e aí a pessoa é subjugada, está precisando do emprego, está perdida, é assediada e não sabe o que faz, fica com medo de descobrir que foi ela, entendeu? Então, essa confiabilidade ali meio que fica assim, as pessoas sem saber o que fazer, né? Então, que bom que a senhora já colocou em pauta todos os passo a passo que as pessoas né, tem que ter, as mulheres, né? O tratamento dos dados daquelas informações. A mulher que sofre assédio sexual, ela pode registrar numa delegacia. A palavra dela é importantíssima. Não há desvalorização da palavra dela. A ocorrência é tratada, as pessoas serão ouvidas, outros casos podem vir à tona. Da mesma forma, o assédio moral, ele pode configurar outros crimes, muitos outros crimes. E aí aquela mulher tem o direito de registrar em uma delegacia de polícia. A preocupação realmente das mulheres são a confidencialidade, né? Que as pessoas têm medo daquilo ali vazar e chegar lá, você foi lá e falou que eu fiz isso, aquilo está demitida. Tem muitos crimes que são relatados que a gente... existe a autonomia da vontade da mulher. Se ela quer relatar na empresa e não ir a uma unidade de polícia, ela pode não ir. E isso vai ser tratado na empresa. Somente na empresa. Mas é óbvio que a partir do momento que você sabe do cometimento de um crime, você pode denunciar. Você pode denunciar e deve denunciar. Delegado, é um assunto importantíssimo, né?
para alertar a população, tanto para quem sofre, Tanto para quem né? sofre, E quanto para quem... ao redor. para alertar também que inadvertidamente pode até estar cometendo alguns tipos de crimes, nesses crimes covardes que nem esse. O assunto é muito extenso. É. A gente ficaria aqui horas e horas, ainda mais com a senhora tão sábia, aproveitando essa aula. A senhora está dando uma aula, né? Muito obrigado. Esse conteúdo é valiosíssimo, né? E que a senhora está nos proporcionando. para muitas mulheres, porque, Luiz, muitas, assim, eu vou até passar já para um outro dado muito importante, que 76% das pessoas não conhecem a legislação que protege as mulheres no caso de violência. Por quê? A relação, muitas vezes, empregador e empregado, pode estar inserida na Lei Maria da Penha. Pode estar, dependendo do caso. E essa mulher tem direito a medidas protetivas. Interessante. Então, a gente tem que... 76% das pessoas conhecem pouco a legislação. Sim. Então, se elas conhecem pouco uma legislação que assim, é super falada no Brasil, é a terceira melhor legislação do planeta, imagina as outras. As pessoas não sabem dos direitos delas. Nossa. Doutora, muito bom, muito bom. Ó, já vou logo fazendo o convite para a próxima, né? Próxima. A senhora Com aceitaria certeza. o próximo Óbvio. convite? Óbvio. Agora eu fiquei sabendo, Anne, que tem pergunta aí do pessoal. Como é que tá caixinha aí? não, mas antes temos Como é que nosso tá aí? bate-bola. É? Antes tem nosso bate-bola. Poxa, só tô ouvindo o plim aqui atrás de mim. Plim, 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 plim. Tem o nosso bate-bola, depois a gente vai para as caixinhas de perguntas. Tá bom, vamos lá. Então vamos lá, vamos saber um pouco aqui da doutora aqui. Doutora Tatiana Tatiana Queiroz. Queiroz. Isso. Uma paixão. Uma paixão é esporte, sempre, qualquer esporte. Qual? Esporte do mar. Eu sei que a senhora pega onda, a senhora faz kite. Uma paixão, então a senhora já falou. Um herói. Tem Um algum herói. Seria clichê se eu falasse meu pai, né? Né? Mas ele que resolve tudo. Sim. Ele até hoje resolve tudo. Vou fazer 50 anos. Sim. Nossa, a senhora é nova, né? Gatona. E ele resolve tudo até hoje. Ele está sempre do nosso lado. Então, é o herói. A doutora Tatiana é nova, bonita, com todo respeito, tá? Uma comida. Churrasco. Um lugar. Minha casa. Um hobby. Também esporte. Um livro. Um livro. Olha, eu não sou muito de ler, não. Não sou de ler livros. Né? Eu li muito na época do concurso. Sim. Mas eu gosto de ler, de vez em quando, aquele livro do Game of Thrones. Sim. Que são diversos livros. É uma coleção. E é o show de política, né? Sim. Show de Exato. política. Que ali divide ali os territórios ali do Game of Thrones. Muito bom. É do imaginário, mas... Sim. Um filme. Um filme, eu posso dizer... 2 filmes. Posso dizer 2? Pode, eu vou falar alguns aqui. PS, Eu Te Amo, que é... PS, Eu Te Amo. Não sei se você já viu. Acho que sim. Que ele morre, mas ele deixa cartas para a mulher. É muito antigo esse filme. É, antigo. Muito antigo esse filme. Depois você olha lá. Sim. E um que eu vi ontem, que eu esqueci o nome, mas é que o cara é viciado em telefone celular. Ele está no Netflix. E o cara tem uma família, olha, e assim, eu me peguei em vários momentos. Só não sabe o nome. Eu esqueci. Eu esqueci. Acho que é Eu Vivo Sem Você. Eu Vivo Sem Você, eu acho. Bem, quando eu descobrir, eu te mando no WhatsApp e aí você escreve na legenda. Agora, esse filme, ele tem uma família, 2 filhos adolescentes, uma mulher, casamento de 20 anos, ele no trabalho, e ele vai para um grupo reflexivo de pessoas viciadas em telefone celular.
E ele percebe o quanto ele é viciado. E Caramba. nesse filme, eu vi o quanto nós todos somos viciados no Dependente telefone celular. de celular, né? E eu comecei a... Hoje eu já acordei me policiando, né? Só que o despertador já está no telefone. Falando em telefone, tem um outro também que as pessoas colocam o telefone na mesa. A senhora já viu esse também? Caramba, que loucura aquele, né? Tem um que... Esse filme, ele coloca até estacionamento de telefone. Caramba. Então, todos têm que colocar com um nomezinho. Enfim, é esse filme. Então, aqui a gente deixa sempre algumas dicas de filme. Como eu sou cinéfilo, a Anne também gosta muito de filme, além de futebol. A gente deixa alguns assim, linkado com os assuntos que a gente comenta aqui. Então, eu vou citar aqui alguns, quem quiser anotar aí, tá? O Homem Invisível é tudo sobre violência contra gênero e mulher, né? O Homem Invisível, Ato Final, é um filme que dá voz às vítimas de feminicídios, tá bom? Dormindo com o Inimigo, A Garota do Trem, Entre Mulheres, anotem aí, hein? Antes de Dormir, e um outro muito importante que é brasileiro, que é a Ângela, que fala da socialite da Ângela Diniz, que foi assassinada em 1976 pelo Doca Street, né? Isso. E esse filme ele se tornou um ícone de violência de gênero no Brasil. Isso. E até hoje reverbera na atualidade. Então são esses filmes aí. Depois do assassinato da Ângela Diniz é que veio o movimento feminista muito Isso. forte. E logo depois, em 1985, a criação da primeira delegacia da mulher em São Paulo. E nesse movimento os estados começaram a criar suas delegacias das mulheres, né? A delegacia de mulheres. Hoje a nomenclatura muda de acordo com o estado. No Rio, ela foi implementada em 1986, que foi a Dean Centro. Mas esse julgamento, ele é muito importante. Por quê? Porque ele usou a legítima defesa da honra como tese de defesa. Sim. Colocando ela como culpada. Caramba. E normalmente os homens fazem isso, os autores de violência. Sim. E eu vou falar 2 séries Sim. muito interessantes sobre violência contra a mulher. A primeira delas é Made. Made é muito interessante porque ela não foi vítima de violência física, ela foi vítima de violência psicológica. E a violência psicológica aumenta a cada ano, porque a violência física perpassa pela psicológica. Então, hoje a violência psicológica ela está muito maior do que a violência física, né? Em todos os aspectos. O próprio assédio moral é um tipo de violência psicológica. Made. Né? Made. E ela ali resgata um monte de ideias e tudo, e você vê a atitude do Estado com relação à violência psicológica. Que o Estado só dá atenção à violência física. E aí, hoje, a gente já está no caminho de adotar políticas mais eficientes contra a violência psicológica. É uma série americana, então. Made, Uma série aí americana. a dica da doutora. O filme Antes que Acabe... É assim que acabe. Estava no cinema, agora está no Netflix. Não, Netflix não, é outro streaming, né? São vários. São vários. Prime Video tem... Vários. E a série Made é esse filme. Eu falei eram 2 séries, mas... E tem a série também, que é muito... que é já muito pesada, né? Que vem o Maníaco do Parque, que também é violência contra a mulher. Tem o Dahmer, que também é violência contra a mulher. Então, nós temos algumas aí. Então, doutora, tem algumas perguntas aqui para a senhora. Eu vou passar algumas aqui das caixinhas de perguntas. Pode passar. Né? Vamos lá. Pergunta aqui é da Tatiane Quintanilha. Que medidas estão sendo implementadas para conscientizar a sociedade sobre a importância de prevenir a violência contra a mulher e apoiar as vítimas?
Que medidas estão... Pode repetir só o início. Que medidas estão sendo implementadas para conscientizar a sociedade sobre a importância de prevenir a violência contra a mulher e apoiar as vítimas? Ótimo. Boa pergunta, Tatiane, né? Hoje a gente, no estado do Rio, vou mais além, né? No governo federal a gente tem o Ministério das Mulheres, que está criando políticas públicas de enfrentamento à violência contra, né, contra mulher e gênero, né? E aí a gente rebate nos estados, que os estados estão criando secretarias, e assim os municípios criam as suas secretarias. Sim. E é uma forma de reverberar toda essa política de enfrentamento a esse tipo de crime, que é uma forma de sensibilização e uma forma de prevenção. Uma das formas de prevenção, posso até adiantar, é o encaminhamento dessas mulheres que foram vítimas de violência, que perderam seus empregos, ou que abandonaram seus empregos por conta de seus maridos ou ex-maridos abusadores, que faziam com que elas perdessem o emprego ou que elas pedissem demissão, que é a reinserção dessas mulheres no mercado de trabalho. A mulher com uma autonomia financeira, ela é uma mulher mais autoconfiante. Uma mulher autoconfiante é uma mulher que pode denunciar mais facilmente qualquer tipo de violência. Sim. Então, essa medida está sendo implementada. Também a capacitação de mulheres para tarefas específicas. O governo do estado hoje está com um canal gigante, é só acessar o site do governo, que você clica lá e vai ver. E esse podcast. Muito bom. Tem outra pergunta aqui da doutora Daniele. Doutora Daniele, quais os tipos mais comuns de violência contra a mulher que chegam às delegacias? E como isso varia entre diferentes faixas etárias e grupos sociais? Muito boa pergunta. Depende muito da região, né? Mas, como eu falei, hoje o crime de violência psicológica ele está muito maior que o crime de violência física. Entre meninas, crianças e meninas, os crimes sexuais, eles estão muito altos. Entre meninas. Entre meninas. Então, e hoje, as mulheres, as principais vítimas de violência são mulheres de 30 a 50 anos, sim, da raça negra. Sim. Então, nós percebemos que algumas classes sociais não denunciam tanto esse tipo de violência, apesar de existirem, né? Há uma subnotificação em determinadas classes sociais. As mulheres das classes sociais menos favorecidas, elas procuram auxílio do Estado. E as mais abastadas não fazem isso, subnotificam e acabam, às vezes, sendo vítimas fatais. Então, a denúncia é muito importante. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado, doutora Daniele. É vizinha aqui do estúdio, mora aqui no Península. Ah! Para quem não sabe, nós estamos aqui nos estúdios da Sphinx Produtora, né? A doutora Tatiana já está convidada para o próximo podcast. Doutora Tatiana, obrigado pelo bate-papo, né? Muito obrigado pela sua luta no combate de um problema tão sério que atinge a população feminina no Brasil e as questões das dificuldades das respostas dessas situações conflituosas, né? Foi um conteúdo importantíssimo que a senhora abordou aqui, né? Para quem assistiu, né? Acho que vale a pena até um joinha, porque a pessoa dando um joinha, galera, esse conteúdo vai chegar para mais pessoas.
É como fosse um obrigado, um joinha. Exatamente. Eu não gosto muito de ficar pedindo para se inscrever, porque é um negócio que todo mundo pede para se inscrever. Quem quiser se inscrever, né, doutor? Se inscreve, mas o joinha é legal. Mas o joinha Agora, é legal. o mais interessante é que a gente está aqui na Barra da Tijuca, no estúdio, e a sua página da internet, do Instagram, é a mais concorrida da Barra. Barra da Tijuca Notícias. Eu estava curiosa. Então, a gente pode fazer uma matéria, já que o Barra da Tijuca tem muitos condomínios fechados, com muitos apartamentos, a gente pode fazer uma matéria no Barra Notícias para que os síndicos dos prédios façam essa campanha da violência contra a mulher. Por quê? É até um dado interessante, esse dado. Existe uma contravenção penal que ela é perturbação do sossego alheio. Você já ouviu falar nessa já ouvi contravenção? Senhora. Já, muitas ocorrências, né? Muitas. Uma das principais ocorrências do 90 é a perturbação do sossego alheio, que é a música alta, a algazarra, festa, parará. Sim. Muitas dessas ocorrências, quando a polícia militar chega na casa da pessoa, não é perturbação do sossego alheio, e sim é uma lesão corporal contra a mulher. Caramba! E pessoal? Então, isso é um estudo feito por um colega seu, que é o tenente-coronel Cláudios, que apresentou esse dado no encontro do Conselho Comunitário, feito pelo Instituto de Segurança Pública, e eu pedi esse dado para ele, na época, né? E ele me disse que os condomínios têm que adotar também uma forma, um canal daquela mulher que esteja sofrendo violência e não quer ir à delegacia, que pelo menos crie uma rede de apoio. Sim. Eu sei que é difícil, é muito difícil. Vamos sim, e que ideia bacana, muito interessante. Fazer uma sensibilização depois que acabar síndicos. aqui, daqui a pouco, quando acabar, a gente vai começar a traçar isso aqui. E eu quero agradecer, não é agradecer, mas parabenizar a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro por ter uma delegada, uma pessoa, uma mulher como a senhora, uma pessoa que realmente soma muito hoje na segurança pública do Estado. E parabenizar também a Polícia Militar com seu trabalho também dedicado à situação da violência à mulher. Espero que a senhora não vá embora, né, da polícia tão cedo, que a senhora ainda fique somando ainda, que a Polícia Civil e as pessoas, a população, precisam muito de pessoas inteligentes com essa capacidade que a senhora tem, porque se a polícia tivesse tantas pessoas como a senhora, realmente a gente teria até uma polícia melhor. Mas, porém, todavia, nós temos uma polícia maravilhosa, porque se a gente não tivesse uma polícia boa aqui nesse Rio de Janeiro, que muita gente reclama da polícia, né? Mas se a gente não tivesse essa polícia sua, minha, nossa, da população, o Rio de Janeiro realmente estaria pedindo. Não estou fazendo politicagem, né? Aqui não é um lugar para fazer política. Aqui é um lugar para a gente agradecer e homenagear uma pessoa, as pessoas que realmente merecem, que é a senhora. Eu agradeço muito, com todo respeito. Eu realmente parabenizo ao governo, ao Estado, de ter na fileira da corporação, né, policial militar, uma pessoa que nem a senhora. Parabéns, que Deus te dê muita sabedoria, que Deus te dê muita força, que Deus te proteja principalmente, que você precisa muito da proteção do anjo divino, de Deus, né, na sua vida espiritual, física, mental, tá bom? Exatamente. E agradeço muito. A gente ficou muito privilegiado em receber uma autoridade que nem a senhora, tá? E eu agradeço a você a oportunidade de ter vindo aqui, falado um pouquinho, falo um pouquinho
de todas as instituições, tanto Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria da Mulher, Administração Penitenciária, que faz um trabalho também Sim. com a sua corporação feminina, faz um trabalho com a população carcerária feminina, está começando o trabalho com os homens encarcerados. Então, parabéns a uma secretária que está à frente da CEAP hoje, Sim. que criou essa conscientização. Ela deu entrevista hoje. Então, a corporação, o Corpo de Bombeiros, que também tem um canal específico para violência contra a mulher, principalmente dentro da corporação, e das mulheres de bombeiros militares. Temos uma amiga, vou até falar, desculpa cortar a senhora, temos uma amiga muito amiga nossa mesmo, que é a Coronel Natália Davi, né? Só para tecer o nome dela também, que é uma pessoa maravilhosa, que faz parte realmente dessa corporação também muito importante. E eu quero ressaltar também, Luiz, o trabalho silencioso de muitas mulheres que fazem trabalhos que, por isso que eu digo silenciosos, sem estardalhaço, sem rede social, sem televisão, e que elas são igual a formiguinhas, a cada dia formam a rede de enfrentamento e trabalham para minimizar a violência contra a mulher. Então, eu queria aí, pessoal, todas as mulheres que trabalham no enfrentamento. Sim. Doutora, se a gente continuar falando, não vai ter o próximo episódio, né? Vamos guardar um pouquinho. Então é isso aí, pessoal. Terminamos aqui nosso episódio de hoje do Tô no Pod, gravado aqui nos estúdios da Sphinx Produtora, na Barra da Tijuca. Obrigado pela audiência e pelo seu precioso tempo, que valeu a pena. Até a próxima. Obrigada. Ô, Anne, vou só dar uma sugestão. Fica com o teu fone. Fica com o teu fone, fica com o teu fone. Não, pode, continua. Não, mas aí depois você corta. É o seguinte, aí na hora que... Então, boa noite. Aí quando cortar, eu falo, agora eu posso comer o M&M's? Tô me segurando aqui. Porque depois a gente vai ficar comendo. Aí, o problema de comprar. Aí você Cara, pode... isso aí... Isso aí é um problema sério com a gente, que a gente compra os negócios, aí o convidado não come, aí daqui a pouco tá eu e Anne se enchendo de chocolate, comendo tudo. Agora eu posso comer o M&M's que eu tô me segurando. Eu falei para ela, não, deixa quando terminar, vai deixando gravando, que a gente vai batendo papo. Caraca, cara, eu vou te falar, tava cheio de...